Olá, hoje vamos utilizar a calculadora HP12C para calcular juros compostos. Então nós temos algumas questões aqui, eu peguei na própria internet aqui, algumas questões de juros compostos. E eu peguei a HP no navegador aqui também, simulador da HP, para a gente fazer essas questões aqui aplicando na calculadora direto, ou seja, só inserindo os dados e ela nos dando o resultado. Então vamos lá. Se gostar do vídeo, dê um like, compartilhe com seus colegas e vamos fazer o canal crescer. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Então vamos lá. Nós temos aqui, olha, vou começar pela 2, que a 1 é só a fórmula mesmo. Só pergunta aqui qual é a fórmula para a aplicação de juros compostos. Nós temos aqui, a fórmula é essa, D. Ó, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Isso aqui é bem simples, não tem o que fazer. O que nos interessa é testar a calculadora aqui nessas questões de cálculo. Então repare, questão 2. O montante de uma transação financeira de R$ 300 a juros compostos a uma taxa de 2% ao ano por um prazo de 2 anos é. Então repare, ele quer saber o seguinte, ele aplicando R$ 300 a juros compostos a uma taxa de 2% ao ano por um prazo de 2 anos, quanto é que vai ter no futuro? Então, muito simples. Aqui, olha, primeiro passo, tem que zerar a calculadora. Então, você clica em FCLX para apagar os dados, se tiver algum. E você começa. O que é que nós temos? Temos o capital inicial. O capital inicial é 300. Então, vamos lá, 300. Esse capital inicial ele vai sair do seu bolso, vai sair do seu caixa. Então, você vai ter que colocar ele negativo. É um fluxo negativo, está saindo do caixa. Então, você clica aqui em CHS. CHS. E vem em PV, ou seja, valor presente. PV quer dizer valor presente. Pronto. O que mais? A taxa ele deu 2% ao ano. Então você vai clicar em 2, em seguida no I de taxa. Pronto, já coloquei a taxa. Repare que está A.A, quer dizer ao ano. Por um prazo de 2 anos. Então aqui o interessante é, a taxa está na mesma unidade que o tempo. Então o prazo está em anos também. Então vamos colocar 2N, que é o tempo, em anos. E ele quer o quê? Ele quer o valor futuro. Ele quer o montante. O montante de uma transação financeira de R$ 300 a juros compostos a uma taxa de 2% ao ano por um prazo de 2 anos é o valor futuro. Você vem aqui, FV, valor futuro. E ele já te dá o resultado, 312,12. Então o valor futuro está aqui, 312,12. É bem simples de calcular usando a HP12C. Então vamos apagar os dados aqui. Vamos zerar. Apagar os dados para fazer a próxima. Então a próxima questão diz, em uma determinada aplicação, Jorge investiu um capital inicial de 50 mil. Já disse capital inicial, 50 mil. Investiu. Então já podemos colocar aqui, ó, 50 mil. 50 mil foi o capital que ele investiu. Se investiu, sai do caixa. Negativo. Isso aqui é o quê? O valor presente. Então, PV, valor presente. Há uma taxa de juros composta de 5% ao ano. Então, a taxa é 5%. Então, você clica no 5 e vem no I de taxa. 5% ao ano. Depois de um certo tempo, ele resgatou 52.500. Qual foi o tempo da aplicação? Então, repare, ele te deu o valor futuro. Resgatou 52.500. Então, vamos fazer aqui. 52.500. Isso é o que ele resgatou. É dinheiro que vai entrar. É positivo mesmo. Isso foi o valor futuro. Beleza. Aí ele perguntou o quê? Olha, qual foi o tempo da aplicação? Ele quer o tempo da aplicação. Então você clica no N que ele vai tirar o tempo. Ou seja, o tempo foi de 1 ano. Então a alternativa letra B é a correta, 1 ano. Certo? Então, repare que não é difícil. Você
Essas teclas aqui são as teclas de financeiras, no caso. Essas aqui de cima, onde eu estou botando. Então é só aplicar os valores que você tem e clicar no que você quer, que ele já te dá o resultado. Certo? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma aqui para a gente praticar mais. Então, repara aqui, a próxima questão diz: um capital foi aplicado a juros compostos à taxa de 10% ao ano e durante 2 anos produziu um montante de R$ 726. Qual foi o valor do capital? E agora? Vamos lá, vamos ver o que temos. O capital foi aplicado a juros compostos à taxa de 10% ao ano. Então, a taxa ele deu. Qual é a taxa? 10%. Então, 10% é a taxa. Pronto. Durante 2 anos. Então, o tempo ele deu. Para a taxa está em ano e o tempo está em anos. Então, 2 é o tempo, N. 2 anos. Produziu um montante de 726. Isso aqui é o quê? É o valor futuro. Valor futuro, 726. Então, vamos lá. 726, valor futuro. Qual foi o valor do capital? Ele quer o valor presente que foi aplicado. Então, vamos clicar em PV. Vai para R$ 600. E aqui apareceu negativo, porque, como eu disse, sempre que você tira do bolso, quando você está investindo, sai negativo. Quando volta, é para voltar positivo. Só que aqui não tem valor negativo na questão, né? É 600, ou seja, a alternativa letra B. Beleza? 600. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer aqui umas 5 ou 6. Vamos lá. Olha, um capital de 3.600 foi investido a juros compostos durante 24 meses, com a taxa de juros de 8% ao ano. Os juros gerados por esse capital foram de... Então, repare bem. Ele disse que um capital de 3.600 foi investido. Então, isso aqui é o capital inicial. 3.600 vai sair do bolso, vai sair do caixa. Então, é negativo. Valor presente. PV. Foi investido a juros compostos durante 24 meses. Repara, o tempo está em meses. Com a taxa em ano. Há uma taxa de juros de 8% ao ano. Então aqui está o segredo. O tempo é quanto? 24 meses equivale a quantos anos? Tem que fazer a conversão. 24 meses é 2 anos. Então 2 é o tempo. Por que 2 é o tempo? Porque ele deu o tempo em meses. 24 meses. Só que ele deu a taxa em anos. 8% ao ano. Logo eu tenho que transformar os meses para ano. Então 24 dividido por 12, 2 anos. Aí a taxa, 8%. Beleza. Taxa é 8%. Aí ele diz, os juros gerados por esse capital foram de... Como é que eu vou achar os juros? O juro é o quê? O montante menos o capital investido, não é isso? Então eu vou achar o capital, o montante, que é o valor futuro. Achando o valor futuro, olha. O valor futuro aqui foi quanto? 4.199,04. Isso é o valor futuro. Então você clica em Enter e você vai fazer o quê? Vai tirar o valor investido. O valor investido foi 3.600. Então 3.600 menos. Então quanto foi que teve de juros? 599,04. Alternativa letra D. 599,04. Tranquilo? Então repare bem, quando fizer os juros, você pega o montante que no final, ou seja, o valor futuro, menos o valor que você investiu. É bem simples. Vamos para 6. 6. Quanto renderá ao final de 2 anos uma aplicação de R$ 100 no regime de juros compostos, considerando-se que tal investimento rende aproximadamente 6% ao ano? Eita, e agora? Vamos analisar. Quanto renderá ao final de 2 anos? Então, que é os juros. É isso? Uma aplicação de 100. Então, vamos colocar aqui. 100 vai ser o capital inicial. Não foi o que ela aplicou no início, então é negativo.
Valor presente é 100. No regime de juros composto, considerando que tal investimento rende aproximadamente 6% ao ano. Então, a taxa é 6, taxa é 6% ao ano. Ele quer saber em quanto tempo? 2 anos. Então, 2 é o N. 2 anos. Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, repare, nós já colocamos o valor presente, colocamos a taxa, colocamos o tempo. Vamos encontrar o valor futuro. Valor futuro, 112,36, né? Então, o valor futuro é esse, 112,36. Quando você olha, não tem resultado nenhum. Por quê? Porque ele não quer o valor futuro, ele quer o quanto rendeu. Ou seja, ele quer os juros. Então, quanto foi que você aplicou? Não foi 100? Então, você vai 100 menos, tira os 100 que você tem investido inicialmente, você vai achar o rendimento. Ou seja, rendeu 12,36. Então, qual é a alternativa aqui? Como ele disse, aproximadamente, os juros aproximadamente, então nós podemos, olha, marcar a letra C. 12,30 é o que mais se aproxima de 12,36. Né? Claro, aqui é 11, 12,06, então o mais próximo é 12,36. Então, 6 é C. Vamos conferir o gabarito. 6C, né? Certíssimo. Pronto, é porque aqui é o aproximado. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Zerado. Lembrando, tem sempre que apagar os dados, porque ela grava na memória, né? Então, para não dar erro, você vem em F, CL, X. Apaga os dados. Para começar uma nova questão. Agora vamos ver essa questão aqui. Ó. Para pagar o curso superior de sua filha, o senhor Júlio decidiu aplicar um valor na caderneta de poupança. A taxa de juros composto de 5% ao ano. Se o curso da sua filha custa 10 mil, quanto ele deve aplicar no mínimo para que daqui a 4 anos consiga resgatar todo o valor do curso? Aí deu, considere 1,05 elevado a 4 igual a 1,215. Ou seja, isso aqui é porque se você for fazer com aquela fórmula lá, montante igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí fica complicado de fazer, ele já deu o resultado. Mas nós vamos fazer na calculadora aqui. Direto na calculadora. Então o que nós temos? Ele quer saber o valor futuro. 10 mil. Então você vai colocar 10 mil. 10 mil é o valor futuro que ele quer. VF. Repare, é um dinheiro que você vai resgatar. Então é positivo mesmo. VF. 10 mil. A taxa de juros é 5% ao ano. 5 é a taxa. Pronto. Durante quanto tempo? Daqui a 4 anos. Então o tempo é 4 anos. 4. Peguei. Pronto. Ele quer saber o quê? Repare, nós já colocamos o valor futuro, colocamos a taxa e o tempo. Ele quer o valor presente que ele tem que investir. Então vamos clicar em PV. Então, qual é o valor que ele tem que investir? 8.227,02. Então vamos escolher aqui, ó. 8.600, passa muito, né? 8.250, 8.200, 8.000. Então qual é a alternativa que mais se aproxima? Então repare, quanto ele deve aplicar no mínimo? Então no mínimo ele tem que aplicar quanto? 8.250, né? Que é o que mais se aproxima. Porque se ele aplicar 8.200 não vai dar. 8.227 seria o valor exato. Entendeu? Então 8.200 é menor. Então o que passa um pouco é 8.250. Então é B, 7B. Vamos conferir? Vamos conferir o gabarito. 7B, tá certo. 7B. Então é isso. Então repare como é fácil de fazer questões com essa calculadora. Então vou parar por aqui, não vou fazer todas não, porque senão o vídeo fica muito longo. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dê um like, compartilhe com seus colegas. Se não for inscrito no canal, se inscreva.
E muito simples de estudar com essa calculadora. Ou seja, você pode pegar, divide sua tela aí, pega as questões na própria internet. Se você não tiver a calculadora física, eu até tenho ela aqui, ela física. Mas você pode pegar ela na internet também, como eu peguei aqui, no próprio site, e você praticar para ir pegando a prática. Então é isso, até a próxima.